Muito boa tarde, amigos, ouvintes da nossa Rádio Webserve, do nosso costumeiro programa Trabalhador em Foco, um programa sobre a responsabilidade da assessoria jurídica da FEMERGS. Hoje, 1º de setembro, tempo ensolarado, temperatura agradável. Contamos hoje com a presença no programa da doutora Ariane, doutor Antônio. Trataremos sim, hoje de assuntos de extrema relevância para o nosso dia a dia. Como muito tem se falado na atualidade, a questão dos empréstimos consignados, empréstimos muitas vezes que não são solicitados. Importante lembrar que isso é uma prática ilícita, uma prática abusiva, mas que infelizmente tem sido muito recorrente pelas instituições financeiras, tanto financeiras que emprestam dinheiros quanto bancos. Então hoje trataremos assim sobre esses assuntos, trataremos também como formas de resolver a importância do PROCON nessas situações. Mas antes disso tudo, importante que a gente tenha em mente o que é um empréstimo consignado. E para tratar hoje desse assunto, temos o doutor Antônio. Muito boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, ouvintes. É um assunto de extrema relevância, devido às corriqueiras práticas abusivas que essas instituições financeiras vêm adotando. Mas para isso existem mecanismos legais para resolver esses conflitos, Então, é um assunto bem interessante que vamos tratar na tarde de hoje, Primeiramente, gostaríamos de ressaltar, inclusive o tema já foi tocado nesse tema, o que seria um empréstimo consignado para o servidor público. Faríamos hoje um aprofundamento um pouco mais nesse assunto, até para os nossos clientes, os nossos ouvintes, acabaram também nos solicitando que trouxéssemos novamente esse assunto de uma maneira mais aprofundada. E o que seria, então, esse empréstimo consignado? Ele é uma modalidade de empréstimo que tem as suas parcelas descontadas automaticamente do salário do servidor, ou beneficiário do INSS, digamos assim, em caso de aposentado e pensionista. Antes mesmo que esse dinheiro ele é debitado diretamente da conta. As vantagens desse tipo de modalidade de empréstimo: ela tem juros cobrados, os juros cobrados são abaixo do valor, são bem menores, em razão do risco de inadimplência ser bem menor também, que é descontado diretamente da folha de pagamento. Então, a instituição financeira tem uma maior segurança em receber esses valores. Ressaltando que o valor máximo, que pode comprometer a renda, é 30% da renda mensal, para esses empréstimos. Até para complementar, doutor Antônio, importante dizer, na questão dos juros, muitas vezes os juros dos empréstimos consignados são abaixo das tabelas estabelecidas pelo próprio Banco Central, inclusive até por esta paridade, por essa segurança que o servidor repassa para a instituição financeira. Sim. E quem pode contratar um empréstimo consignado? Olha, nesses casos aí, como eu falei anteriormente, são umas modalidades que têm preferência de aposentados, pensionistas, servidores públicos nos 3 âmbitos, tanto federal, estadual, municipal, trabalhadores da CLT e militares da Força Armada. Essa seria a gama dos funcionários, digamos assim, de quem poderia contratar o empréstimo consignado. Teria a maior facilidade. Até para ressaltar, trabalhadores da CLT que o doutor Antônio se refere são trabalhadores em gerais, Sim, exato. Que é descontado já na folha de pagamento. Isso. E comentou agora que tem uma prática que anda acontecendo, a contratação de empréstimos sem ter sido solicitado. Como que anda ocorrendo isso? Sim, inclusive, esse é um assunto bem interessante, em razão de ser reiteradas as práticas abusivas que as instituições financeiras vêm aplicando ultimamente. Isso aí é extremamente nocivo tanto para o consumidor,
e deve ser compelido pelas fiscalização do PROCON ou Poder Judiciário. Como ocorre, né, esse empréstimo consignado não solicitado? A pessoa, digamos assim, nunca contratou um valor, não teve interesse em fazer um empréstimo. Aí vai lá a instituição financeira e disponibiliza um crédito, contrata um empréstimo não solicitado pela pessoa e disponibiliza o crédito na conta corrente do servidor, digamos assim. O servidor até vai se dar conta que não fez esse empréstimo muitas vezes quando essa parcela começa a ser descontada da folha de pagamento. Aí que ele vai se dar conta que tem um empréstimo ali e esse empréstimo não foi solicitado, né? E essa prática está acontecendo muito seguida, com muita frequência por algumas instituições financeiras. Só para um complemento até que me ocorre, até o servidor ele acaba só tardiamente se dando conta, porque muitas vezes, assim, como um subterfúgio dessas empresas que fazem esses empréstimos, né, que não são solicitados, fazem descontos com valores baixos. Acabam descontando parcelas com valores baixos. Parcelas e valores. Exato, para que não dê um impacto no desconto na folha desse servidor, né? Outra coisa que eu vejo também de extrema importância é que a grande maioria que tem sido aplicado por esses golpes, por assim dizer, que não seria diferente disso, são principalmente os idosos, né? Sim. Servidores já estáveis, aposentados, com mais idade, que já estão com uma capacidade de discernimento um pouco mais lenta, por assim dizer, né, doutor? Muitas vezes por desconhecimento, ou por desatenção, as pessoas, em razão da idade, né, eles acabam gastando esse valor, né? Que é depositado na conta corrente sem ter contratado, e depois vão ter que acabar pagando essas parcelas, né? Importante isso, né, doutora Eliane? Que ao ver um depósito de um valor mais vultuoso, ou enfim, de qualquer valor estranho, que esse servidor, que essa pessoa procure imediatamente o banco, né, para tirar essa dúvida do que aconteceu, o porquê que está ali, e não saia gastando. Porque ao gastar esse dinheiro, você vai estar aceitando essas condições. As condições, exato, né? Que não foi contratado. Então, assim, até para orientar, assim, o que fazer quando sofrer esse tipo de empréstimo consignado, né? Não solicitado, né? Então, temos duas formas de resolução desse conflito. Uma seria pela via administrativa, né? E outra pela via judicial. É interessante, primeiramente, ao notar que estão sendo descontadas parcelas indevidas ou disponibilizados valores não contratados, primeiramente registrar um boletim de ocorrência na delegacia, né? Depois desse boletim de ocorrência, pela via administrativa, é interessante buscar contato diretamente com a instituição financeira, ou pode procurar o auxílio do PROCON para intermediar essa negociação, para tentar resolver no âmbito administrativo, né? Que se resolva da forma mais séria possível, né? Mas existem casos, inclusive tem um site Reclame Aqui, que é possível fazer essa reclamação, né? E eles têm um tempo para a resposta. Não havendo solução pela via administrativa, tem que entrar pela via judicial. Entra com o processo de declaratório de inelegibilidade de débito, né? Refere a rescisão do contrato. Nesse caso, entra já que é possível pedir uma tutela de urgência para que as parcelas sejam, dos que estão sendo descontadas, sejam suspensas até a resolução da lide, né? Mas, para complementar, doutor Antônio, assim, desculpa interromper, mas deve ser seguido antes, né? Até porque, senão deve ser essa parte toda administrativa, né? Porque se não esgotar essa via administrativa, o juízo também poderá não reconhecer, né? Como
entrar em juízo deve sempre ser uma última tentativa, né? Exato. Sempre tentar solucionar com a instituição financeira, não sendo possível com a instituição financeira, recorre-se ao PROCON, Exato. não sendo possível o PROCON solucionar o problema administrativamente, aí sim partimos para uma terceira via, que para a via judicial, né? Exato. A judicialização seria em último caso, né? Até porque o judiciário está abarrotado. Abarrotado. E no caso de aposentados pelo 135 ou pelo INSS, tem a Tem a possibilidade. possibilidade, acontece bastante, inclusive algumas orientações que a gente já repassou aqui, tentar botar direto no INSS, para suspender esse tipo de desconto fraudulento, né? E se eu desconfio que eu fui a vítima disso, quais que vão ser os meus direitos em relação a isso? Olha, tu tem direito a ser indenizado, né? Porque, a exemplo assim, digamos, um aposentado que ganha um salário mínimo, tendo uma parcela de R$200 por mês descontados indevidamente do seu benefício, isso gera um dano enorme, que vai fazer falta, né? Com certeza. Vai fazer falta esse valor, e dar um valor não contratado, né? E até se resolver a lide, né? Que seja suspensa a contratação, ele vai ter um prejuízo enorme, né? E isso gera danos morais. O judiciário ele indeniza a pessoa vítima desse tipo de fraude, né? E leva muito em conta o prejuízo que a pessoa sofreu, né? Que, como o exemplo que eu dei, R$200 para a pessoa ganhar um salário mínimo faz muita falta, né? Até é importante, novamente, destacar, já em outras oportunidades, a gente já falamos sobre isso, né? É importante dizer que nos empréstimos consignados, num total global, pode-se comprometer 30% da renda. Exato. Nunca mais do que isso, né? Exato. Então, como até mesmo o Antônio diz, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que já vive de uma certa forma regulada ali, R$200 sendo descontado, já extrapolou isso, né? Sim, exato. Então, é uma linha tênue sobre isso, né? Ainda mais que a coisa, ultimamente, o preço está elevado, então com certeza vai causar um transtorno na vida da pessoa. Pode causar um impacto. Qualquer desconto que seja a mais, que esteja fora daquele plano que hoje vive com tudo planejado, né? Fora desse planejado, vai causar um transtorno. Então, caso isso ocorra, pode pleitear danos morais. Sim. Indenização. Pediu indenização na justiça, pede a suspensão do contrato, né? A rescisão, na verdade, porque não é válido, não foi contratado. Nesses casos, é ofertado o contraditório. Em caso de a instituição financeira continuar insistindo que houve um contrato assinado, né? É feita uma perícia para ver se a assinatura realmente foi da pessoa que contratou. E na grande maioria dos casos, a pessoa não contratou, né? O empréstimo fraudulento. Para vocês terem uma ideia, está tão corriqueiro ultimamente esse tipo de empréstimo fraudulento, que aconteceu aqui na região algo bem interessante. Aqui no município de Santo Ângelo, o PROCON aplicou uma multa de R$1,5 milhão a uma instituição financeira em razão das reiteradas práticas abusivas nesse sentido, que é o modo que eles agem. Eles disponibilizam valor na conta do aposentado, do servidor. Um exemplo, disponibilizam R$12 mil na conta da pessoa, a pessoa, às vezes, por eles não se dar conta, acaba gastando um pouco de dinheiro, e no próximo mês já começa a limitar as parcelas. Quando você dá conta que é um empréstimo não contratado, daí tem que recorrer ao judiciário, né? Então, para cancelar, para tiver a gravidade, né, do que acontece, muito mais do que a gente imagina, se for ver. Esse ano, só em Santo Ângelo, eu estava lendo a reportagem, foram 38 casos de reclamação. No ano passado foram 41 casos, né? Isso aí de reclamações no PROCON. No PROCON, nesse sentido. Da mesma forma, de empréstimos não contratados. Disponibilizar o valor nas contas das pessoas, as pessoas não se davam conta, ou se davam conta e não gastavam, mas aí tinha que procurar os meios legais para rescindir esse contrato, porque não é contratado, né? Outra informação interessante sobre cidades vizinhas. Em Santa Rosa, no ano passado, foram 166 casos nesse sentido, né? É muita coisa. Horizontina, 30 casos.
Se for ao nível regional, isso aí passa de 1.000 casos. Se formos fazer uma comparação com metrópoles, com Porto Alegre, por exemplo, equipara-se, né, pela população, tanto de reclamação, para ver o tamanho do problema que estamos enfrentando. Sim. Então, é uma prática muito perigosa, por assim dizer, né? Com relação a essa multa aí, né, é interessante, até pelo valor vultuoso, né, 1,5 milhão, né? Claro, mas assim a empresa tem um prazo para apresentar defesa, né, junto à Procuradoria do município para contestar o valor dessa multa, né? Acho que uma coisa também, doutor Antônio Torelano, que é interessante a gente comentar, é que nos casos de reclamação no PROCON, que a pessoa tenha sido lesada, né, o PROCON não indeniza a pessoa, né? Exato. Então isso é interessante, é importante que fique bem claro isso, né? O PROCON não indeniza. O PROCON vai estabelecer regras e fiscalizar a empresa prestadora, aqui, nesses casos que a gente está comentando, que está realizando os empréstimos, né? Ou qualquer outra empresa que preste serviços, enfim, né? Mas sendo a pessoa lesada, o PROCON não indeniza. Ele faz uma intermediação para a resolução do conflito. Do conflito administrativamente. Qualquer tipo de indenização deve ser pleiteada no judiciário. Né? E qual está sendo o entendimento assim, jurídico nesses termos, por causa do Código do Consumidor? Sim. Nesses casos, assim, tudo depende do contraditório. No momento que tu comprovar que tu, seja por documentação, perícia técnica, grafotécnica, que tu não contratou esse empréstimo não é devido e tu é indenizado por, inclusive, as parcelas que tu foi descontada indevidamente, tu tem direito a receber em dobro. Né? Então, o judiciário remansoso e pacífico a jurisprudência nesse sentido. Comprovando a não contratação do empréstimo, tu tem direito à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente e indenização por danos morais conforme a extensão do dano. É medido conforme caso a caso. Né? Um exemplo do assalariado, o dano seria muito maior, digamos assim. Né? Sempre sob um crivo do juízo, né? Para estabelecer um parâmetro. Sempre como importante ressaltar isso, né? Que não são, tive um prejuízo de R$10, vou receber R$50, né? Não tem um parâmetro assim. Cada caso será analisado perante a justiça de forma independente, né? Sim. E outra, assim, uma seria interessante também dar algumas dicas, né? Sim. Sempre é válido. Dar algumas dicas para evitar cair nesse tipo de golpe, né? Assim, jamais informar dados bancários para estranho, principalmente por telefone, né? Isso acontece. Às vezes acontece as pessoas ligarem. Que acontece muito outro tipo de golpe, né? Muitas vezes você liga se passando pelo INSS, né? O importante é ressaltar que o INSS não liga para fazer esse tipo de atualizações e cadastros. Ou que outro golpe que é bem corriqueiro, que acontece bastante, se liga passando pela administradora de cartão de crédito. Sim. E o cartão foi clonado. E daí que vão mandar uma pessoa autorizada do banco para ir buscar o cartão para ele utilizar, que vão aparecer outro. Aí um terceiro você passa para o funcionário do banco, as pessoas por desconhecimento e até pela conversa mole que acabam passando, né, que os estelionatários, acabam entregando. E daí você dá conta do golpe, é tarde demais. Né? Isso acontece bastante. Né? Inclusive, se é uma pessoa idosa, aconselho sempre ter alguém para auxiliar, né? E não repassar dados sob hipótese nenhuma. Dados pessoais, CPF, senha de banco. Isso até uma dica pessoas às vezes têm dificuldade em mexer no caixa eletrônico. Sim. Evitar a ajuda de desconhecidos, né? Por mais que tu não tenha conhecimento, evitar alguns cuidados assim, de cercar, tu vai evitar, né, de cair no golpe. Até outra que é importante dizer que esses golpes podem acontecer até de uma forma que até a gente não comentou, assim, mas eu já li algumas notícias e, enfim, até mesmo em falhas no sistema, quando você está realizando compras, muitas vezes, na grande maioria nas compras online, né,
Como já quadrilhas especializadas nisso, né, que só praticam esse tipo de crime, já estão de olho. Então, sites que não são seguros, tem que ter muito cuidado em compras com sites não são seguros, né? Certificar, né? Ver se o site realmente é aquele, porque acaba ocorrendo de clonar todo o layout do site, mas o endereço eletrônico Tem muda. alguma coisa diferenciada. Uma coisa diferenciada e se cuidar que chamar a atenção também que quando tem um preço muito abaixo do ofertado. Preço muito atrativo. Atrativo. Sites grandes que eles mudam alguma coisinha, Exato. né? A pessoa acredita que está fazendo compra em determinado site, não é o site inicial mesmo. Exato, que a promoção, toda aquela velha história, quando esmola demais, você não sabe. Muito bem, teríamos aqui assunto para discorrer até o final da tarde, né? Mas devido ao nosso avançado do horário, agradecemos a audiência dos senhores, das senhoras, desejamos a todos uma boa tarde, um bom resto de semana e prometemos estar aqui numa próxima oportunidade. Um ótimo início. Até mais.